É um pouco Isso. isso. Eu estou entrando nessa coisa mais institucional e contemporânea, assim, nossa, porque tem uma curiosidade a Ilma ela é capaz de participar de um bocado de instituição, que eu sei que ela participa, sem falar delas, né? Assim, vai, participa e faz do jeito dela, o que é muito interessante. Eu queria ter essa capacidade, talvez eu fosse mais livre na vida, né? Mas eu sei que você compõe a turma que está animando o movimento negro evangélico. Você está, né, vez ou outra viaja para Salvador, para o Rio, para Recife, né? Então, eu não conheço. Quando eu falei do movimento negro evangélico para algumas pessoas com quem eu milito, né, em partido e na academia, pessoas assim, nunca ouvi falar, não sei o que é isso, tá? Eu queria entender, assim, como é que você se posiciona em relação ao movimento negro evangélico, né? E qual é a tua com esse negócio aí e também com esse trabalho que você anima com a ONG Acari, e outras aqui, você já teve em conselho municipal, conselho estadual, dos direitos de criança e adolescente, né? Tu pode falar um pouco disso também, porque eu acho que um encontro como esse, um bate-papo como esse, faz a gente dizer coisas que podem inspirar muita gente, que vai ouvir novas gerações de gente que está envolvida ou não com a luta por direitos humanos, mas pode se envolver, né? Pode entender. Qual o sentido disso para ti? Por que tu faz isso? Eu fazendo essa pergunta para ti, que não é fácil, porque eu me pergunto todo dia por que eu me envolvo com isso, porque eu não fico em paz, na minha. Ah, porque lá vou eu, né? Eu acho, eu encontrei a pergunta na história lá que eu falei para vocês da Cristina Scher, porque eu acho que tem uma demanda de vida e esses espaços eles garantem a gente, sabe? É muito, muito naquela ideia do Chico Science, do homem coletivo sente a necessidade de lutar, né? E o movimento negro evangélico tem uma dinâmica que me interessa muito, assim. De novo, por conta da própria experiência religiosa, é, a circunscrição de pessoa negra, ela nunca teve dentro da minha experiência, né, dentro da igreja. Então, ter encontrado o movimento negro evangélico foi fundamental para esse fortalecimento da minha experiência espiritual, porque tem uma coisa que eu acho que é anterior até, deixa eu para eu chegar aqui, né, e que tem muito a ver até com a Adélia Prado, que hã, antes do reconhecimento da beleza, tal, das nossas idealizações todas, tem um elemento que eu culpo Descartes particularmente, mas é um fenômeno do Ocidente, que é a negação e a diminuição do corpo, né? O corpo não importa, o que importa é a mente, o que eu sou é a minha mente, e a gente até hoje está vendo isso, né? De a saúde mental é uma coisa à parte, não é saúde, é saúde mental, mas essa experiência da afirmação do corpo, para mim, enquanto pessoa, a partir, né, dessa história de vida, ela foi uma experiência muito importante. Então, quando eu conheci o movimento negro evangélico, eu conheci a partir de outras pequenas, eh, movimentações que pessoas estavam fazendo na internet, né, pessoas que eram negras, que eram evangélicas, que tinham acesso ali a conhecimentos específicos, estavam fazendo e eu fui tentar descobrir o que era, né. Eh, e, obviamente, começar a ler coisas que tinham a ver com isso. Então me interessou muito, por exemplo, eu lembro que e isso é muito recente até, Erlon, para mim. Acho que foi 2020, a bendita da pandemia, assim, que eu participei de um grupo com amigos, um deles inclusive tá vindo para a igreja anglicana agora, que é o Pablo, ele é de Recife, querido, querido, que foi a leitura dos textos do Cornel West, né. E como Cornel West discute justiça, como Cornel West discute, eh, a experiência da negritude com o cristianismo, né, então, pensando um pouco, né, a teologia negra, eh, e aí depois Bell Hooks nessa intersecção, tal. E foi muito importante encontrar uma teologia que falava do meu corpo como parte fundamental do processo, né. Então
obviamente, esse acesso a essas leituras, eu lembro muito do Cornel West, a gente leu ele, e num outro grupo de outros amigos, a gente estava lendo aquele livro da Neuza Santos Souza, O Tornar-se Negro. Não sei se vocês já leram, mas é assim, é um livro fundamental. Eh, a Neuza é uma psicanalista, uma mulher negra, fez esse livro na década de 80. Esse livro é fundamental para pensar a experiência, de pessoas negras que fizeram movimentos de mobilidade social, então tem muitas questões que a Neuza traz, né, e algumas delas desmontam, por exemplo, a ideia de que o negro não tem direito à neurose. Então tem umas coisas que são da experiência, né, da experiência do corpo, que elas foram dando nome para aquilo que eu estava vivendo, e foi fazendo muito sentido. Então depois disso de: "Ah, isso aqui faz sentido, essa teologia que se constrói faz sentido", né, ler a Maricel Mena Lopes, fazendo uma teologia negra na América Latina, fez muito sentido, né. Tem um texto da Maricel, que ela fala sobre a disputa de narrativa, que é o livro de Ruth, né, que eu fiquei assim: "Meu Deus, o que é isso aqui? Isso aqui mudou completamente o jeito como eu me relacionava com a Bíblia, como eu me relacionava com a espiritualidade". E aí, obviamente, junto com isso, vem essa necessidade de preciso conversar com essas pessoas, preciso estar próximo, preciso entender o que está acontecendo, né. E o movimento negro, se tornou esse lugar, né. É um movimento bem antigo no Brasil, mas que nos últimos anos ele meio que, né, ele ganhou um corpo, ele ganhou uma forma, e ele acontecia muito no Rio antes, e aí depois um núcleo aqui em Pernambuco, coordenado por Jackson, foi ficando assim, né, cada vez mais barulhentinho. Eh, e aí eu estou muito em contato com essas pessoas, do núcleo de Recife, e elas constroem um tipo de militância que me interessa muito, né, porque o movimento negro dialoga com todos os movimentos negros do Brasil, tranquilamente, né, com muito respeito, com uma capilaridade que eu acho muito interessante, muito importante. E hoje está uma coisa bem mais estruturada, né, tem uma lógica muito mais definida dentro do movimento, de, por exemplo, existem linhas dentro do movimento de discussão, né, uma delas da educação do ponto de vista de uma teologia negra, de se entender, da disputa, né, da narrativa monolítica mesmo, de dizer: "Ó, a Bíblia, ela chega para cada corpo de uma maneira diferente, a gente quer ler a Bíblia a partir de um Deus que é libertador, nos interessa discutir, né, a libertação, nos interessa discutir, eh, a proteção e a promoção dos direitos, né, de todo mundo que foi excluído de alguma maneira dentro do rio da história". Eh, e aí hoje o movimento negro tem ações desse campo de vista da educação, mas tem ações muito fortes do ponto de vista do advocacy, especialmente com relação ao racismo ambiental, a pensar como é que, né, a gente vai criando estratégias de solução de manutenção da vida humana nesse planeta, né, considerando tudo que está acontecendo. E é um lugar que, eu atuo muito nesse lugar, assim, de tem esse lugar, ele existe, ele importa para mim, ele me fortalece, eu aprendo aqui, eu consigo, eh, ter chaves explicativas para as coisas, eu acho que é muito nesse sentido. O movimento negro eu acho que é muito importante para esse país, sabe, porque ele não tem gente de todas as denominações e completamente diferentes, conseguindo construir, assim, coisas muito interessantes e muito importantes.